No dia 15, de 15 para 16, eu já estava na cama e dei conta do fogo, levantei-me imediatamente. Já havia pessoas cá fora, todas aborrecidas e todas em estado de choque. Limitei-me a abrir a porta da minha casa e meter lá toda a gente que lá coubesse, principalmente mulheres e crianças, e eu larguei de casa, saí e fui ajudar aqui e além, onde podia, e até mais perto da igreja, porque também entrava em jogo a igreja. Foram horas trágicas as que se abateram sobre a freguesia de Ventosa, no concelho de Vozela. Em pouco tempo o fogo tomou casas e campos e a população sentiu-se impotente para lhe fazer frente. A gente ainda estávamos na cama, com certeza. Depois eu vim aqui à varanda, que era esta a minha casa, e vi ali a casa daqueles senhores que morreram queimados, a arder. E fui lá chamar, ó Laurindo. Ninguém me falou já. Depois era 11h30, fui lá outra vez, era meia-noite, nada me falaram. Bom, eu chego ali assim, olha, os senhores devem estar mortos. Mas ninguém se quis acreditar porque pensavam que eles tinham saído. Não saíram. Lá ficaram. E aqui, nesta mesma povoação de Vila Nova, nesta casa pequena que aqui está, morreram 3 pessoas. 3 pessoas que ou não deram conta, ou não sei se teriam qualquer outra coisa, foram apanhadas de surpresa aqui assim e morreram as 3. A pena que na segunda-feira não tenham feito aquilo que na terça-feira à noite fizeram. Tiveram aqui 3 corpos expostos nesta casa durante estes dias todos. Foi um dos casos mais chocantes e dramáticos desta frente de fogo. 3 pessoas encurraladas na sua própria casa pelo incêndio. 3 vítimas mortais que se somaram a outras em aldeias vizinhas. E eu agora pergunto, porquê é que acabaram com os guardas florestais? Quem deita os fogos, se souber que está ali o guarda florestal ou que poderá estar ali perto, já tem mais cuidado e já está mais prevenido, ou então não deitará os fogos. Porquê é que acabaram com eles? Porquê? E mais, num tempo quente como estava, que era o verão, um verão autêntico, porquê é que a aviação foi embora, segundo me consta? Porquê é que a aviação foi embora? Quando já se pensava no outono e nas primeiras chuvas que tardavam, o país foi surpreendido com o pior dia do ano em matéria de incêndios. Na freguesia de Ventosa, o fogo chegou de noite. As pessoas estavam a dormir, foram apanhadas de surpresa e apareceu uma freguesia inteira completamente a arder. Portanto, isto não tem explicação. Só quem viveu isto, eu até tenho alguma experiência de fogos florestais, porque vesti muitos anos de coronel sapadores florestais, vivi muito incêndio, mas isto nunca vi. Nunca vi isto, o céu não tinha estrelas, tinha lume a cair. Portanto, o vento também era muito forte e as projeções eram contínuas. Portanto, a freguesia tem 18,4 km² e isto ardeu numa hora tudo. Agostinho Neves foi até agora o presidente da Junta de Freguesia de Ventosa. O recente ato eleitoral ditou um novo vencedor. Mas o combate e a gestão da tragédia ainda coube no seu mandato. Lembra que o país tem de pensar no mundo rural e na floresta. Se a floresta não estivesse assim, se calhar a intensidade não era essa. Eu não tenho dúvidas nenhumas que não seria. Portanto, este aspecto do mundo rural
e principalmente quem está em zonas de montanha, isto é preciso repensar tudo. Esta é a igreja da freguesia. É por aqui que passam agora as preces e as angústias de quem perdeu tudo, mas também os corpos dos que perderam a própria vida. No interior ainda cheira a fumo e a queimado, como se a lembrar que esse é o estado de espírito do lugar. Este incêndio que veio de longe, de 17 km pelo menos de distância, veio de longe e chegou-nos aqui, queimou-nos tudo completamente, de tal maneira que tudo ficou negro por aí fora. A exercer o seu ministério de padre neste lugar há quase 50 anos, o padre António Sousa chegou a temer pela sua igreja, que acabou poupada pelas chamas. Foi poupada porque, enfim, às vezes há forças do alto que protegem. Mas a proteção do alto não isenta o trabalho dos homens cá embaixo. E por aqui, o problema é a falta de braços que possam mudar e construir uma realidade diferente. Numa região onde as crianças são poucas, até a imigração, que sempre existiu, é hoje um duro golpe na realidade social destas terras. Antigamente saía o cabeça de casal, o marido emigrava, a família ficava cá e sustentava toda a agricultura que tinha, não sei quanto. Agora não, quando emigra a família completa, foi o que aconteceu. Portanto, nós perdemos muita gente derivado à crise económica, porque eram pessoas que trabalhavam nas obras, trabalhavam no gesso, trabalhavam equipes fora daqui que tiveram que emigrar. Isto é a origem aqui, mesmo dos imigrantes, tem cá as suas casas, tem cá os seus investimentos, mas a agricultura, que fazia zona tampão à aldeia, deixou de existir. Portanto, os terrenos agrícolas transformaram-se em terrenos abandonados. E isso, o material combustível, é muito mais fino e muito mais grave, porque arde com mais intensidade está a própria habitação. Portanto, se vieram em risco muitas habitações, arderam ainda bastante, mas temou-se pelo pior. O que é preciso, na minha perspectiva? Que agora que as pessoas se sentem uma vez por todas, independentemente das opiniões políticas e das forças políticas, que haja um consenso nacional, porque isto é um problema geracional. O consolo por agora reside na solidariedade que se sente por parte do país inteiro e, em particular, aquela vinda do Presidente da República, da maior figura do Estado. Muito maior, uma proximidade muito maior. O Sr. Presidente da República está a tê-la desde o princípio. E é bom que todos o imitassem. Que todos o imitassem. Já veio aqui estar com as famílias. Veio quando pôde, mas veio cá. Veio cá. Agora resolver os problemas quando devem ser resolvidos muito mais depressa, não aconteceu. Não aconteceu. É pena, eu já fiz um funeral, foi um, vou fazer hoje outro, mas tenho pena de não fazer todos os funerais ao mesmo tempo. Que para esta gente era um choque apenas. E assim são 3 ou 4 choques que vão acontecer nestes dias próximos. E nós temos de ter na nossa mente as outras pessoas também. E temos de sentir como elas sentem. Coisa que eu não vi muito bem. Não vi muito bem. É pena porque, desgraçadamente, eu tenho ouvido falar tanta coisa de Pedrógão Grande. E, ao fim e ao cabo, aqui foi igual ou pior. Na capela de Sacurelhe organizava-se o cortejo fúnebre de mais uma das vítimas deste incêndio. Vós que o fizestes membro da Igreja durante a sua vida mortal, levai convosco à pátria da luz e da paz e fazei participar no convívio dos vossos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A vítima vivia sozinha,
quando, aos 80 anos de idade, terminou a sua vida surpreendida em casa pelo fogo. Um cortejo fúnebre com a presença da Irmandade de Nossa Senhora da Purificação. As pessoas associam-se a estes momentos de despedida quando ainda todos sentem muito presente os atos trágicos daquela noite. Ai, naquela noite e naquela manhã toda dei o máximo que tinha, não tinha mais. A transportar baldes de água em toda a velocidade para acudirmos a 2 outras casas que estavam já a arder. Uma das casas consumidas pelo fogo foi a de Maria de Jesus. Se não acordasse, também tinha ficado no incêndio. Pois ficava que aqui ninguém vinha a acudir, eles não podiam passar cá para baixo para esta rua, não podiam passar de lado nenhum para me cá vir nem acudir. Temos tudo. Este fogo ninguém não podia hartar ninguém, aquilo era... Mal estava aqui, já estava lá adiante. Eu deitei-me, eram 9 horas, eu fui lá, passei por sono, e na altura que veio aquela... Era uma ventaneira tão forte, que eu acordei com aquele barulho. Foi a minha sorte eu acordar. E depois acordei, saltei fora e fugi, mas isto já estava tudo em chama em toda a volta. Já estava tudo em chama. E depois fugi para aquela varanda, aquela casita que está ali que não ardeu. Ardeu por cima só. E eu fugi lá para aquela varanda, pensava que já me salvava ali. E eu, depois aquilo já estava meio intoxicado, era fumo de um lado, fumo do outro, eu via aquelas lavaredas. Disse assim, eu tenho que sair daqui para fora, se não morro aqui assada, ninguém me pode acudir. Fugi para aquela casa nova de onde eu estava agora. Aquela vizinha é que me colheu para lá. É que eu tenho lá estado sempre, desde que aconteceu isto. Nada resta da casa de Maria de Jesus. Nada, é com a roupita que levei a fugir comigo. No corpo, mais nada, não salvei mais nada, não pude. Não tive tempo para mais, porque já andava a arder quando eu acordei. Já andava a arder em cima da casa. Já vinha ele de baixo para cima. Aqui o meu vizinho perdeu as vacas e o porco. E eu não perdi animais porque eu não tinha animais. Perdi foi tudo de casa, tudo que tinha em casa. Porque eu vivia sozinha, já sou viúva. E não tinha mais ninguém. Pronto, eu vivia sozinha, também não tinha animais, nem podia andar a trabalhar, não tinha nada. Mas fiquei sem nada, só com aquela roupinha que eu fugi no corpo, mais nada. Eu tinha este lagar cheinho de lenha para passar o inverno, cheinho de lenha e de dentro. Olha, pronto, ardeu tudo e já não tenho cá mais nada que fazer. Mais nada, estou na casa da minha vizinha, ela dá-me dormida, dá-me comida, até resolver outro assunto, não é? Até resolver, não sei, o que é que se vai fazer. Isto é o que resta de um modo de vida que retirava da terra o seu sustento. Fernando Soto perdeu em minutos o esforço de anos. Barracões, animais, a casa da minha mãe, as alfaias do trator, não sei como é que isto está, pasto, fiquei sem nada. Os animais que sobraram, restaram 2 vacas e um bezerro, não tenho pasto para lhe dar, é das molas que as pessoas dão. A solidariedade sente-se por aqui na partilha do pouco que se tem com aqueles a quem nada resta. Sente-se a proximidade das pessoas e o quanto são generosas, porque nós, pronto, perdemos, fiquei com a casa e com a família, e assim, é ter esperança, não sei, daqui para a frente não sei como é que vai ser, não sei se a gente tem força para voltar a reerguer isto de novo, vamos ver. Mas o fogo extinguiu-se, agora é hora de reconstruir e prover às necessidades desta gente. Esta gente aqui vive da agricultura, vive dos seus campos, vive das suas terras e já gente envelhecida. Vive das suas terras e os rendimentos que eles tiveram durante o ano foram-se todos embora praticamente, porque aqui guardam muitas coisas em barracões e outras coisas assim no género, e isso ardeu tudo. Arderam os animais há centenas e animais caros, porque, por exemplo, as vacas são caríssimas, e arderam as coisas que deviam comer, muita gente se queixa que já não tem batatas, muita gente se queixa que as coisas que tinham as cebolas, essas coisas todas que tinham arrumadas, ardeu tudo e, portanto, agora
esperam pelo dia da manhã, que poderá ser mais razoável que o dia 2, mas não sabemos como é que vai ser. O padre António Sousa tem uma certeza. Um guia espiritual não pode apoiar as pessoas pedindo apenas que rezem. Não, porque as pessoas veem o nosso exemplo. Veem o nosso exemplo. E esse exemplo tem de ser dado. E foi também nesse sentido que eu andei com essas coisas e que não me importava de andar mais tempo se fosse mesmo necessário. As poucas forças que já tenho, enfim, vão-se empregando e não se gastaram todas ao fim e ao cabo. Ao fim e ao cabo. Mas é tal coisa, é que nós tínhamos outros meios para apagar os incêndios. Tínhamos as águas, as mangueiras, as coisas todas, só que a eletricidade desapareceu e a falta de eletricidade estragou tudo. E os tubos também se queimaram. No concelho de Santa Combadão, o cenário não se altera nem o dramatismo dos acontecimentos. Também por aqui o fogo levou consigo vidas que ainda tinham muito para dar. E eu espero que as medidas do Governo sejam céleres no sentido de dar qualidade de vida às pessoas, de reerguer muitas das empresas que foram destruídas. Temos muitos postos de trabalho em risco. Eu queria aqui dar uma palavra de reconhecimento e gratidão a todos aqueles que se envolveram, concretamente os bombeiros, as GPSS, os escoteiros, a população em geral e naturalmente, uma vez que estamos aqui bem perto do Centro Paroquial de Santa Combadão, o apoio dos párocos foi fundamental. Aqui o Centro Paroquial de Santa Combadão e a Igreja funcionaram como centro de acolhimento, digamos, de evacuação. Foi um dos 3 locais que tivemos disponíveis e as pessoas aqui passaram a noite. Além disso, tivemos mais de 200, tivemos cerca de 1000 pessoas que tivemos que evacuar, inclusivamente pessoas de um comboio, que foram evacuadas já numa situação, digamos, muito difícil, em que o motorista e o autocarro da Câmara Municipal correram alguns riscos para retirar de lá essas pessoas. Vimos a Câmara e a Junta de Freguesia a pedir-nos aqui ajuda para nós acolhermos aqui as pessoas. Acolhemos no centro paroquial, depois com medo do fogo que vinha a subir, colocamos na igreja. E, portanto, ficaram aí toda a noite, até outro dia de manhã, e partilhámos com eles a angústia e a expectativa daquilo que iria acontecer, porque víamos fogo de todo lado. E até porque a igreja se tornou um espaço de acolhimento não só para as pessoas, mas as pessoas traziam os animais de estimação, as pessoas até trocavam um bom humor, apesar da circunstância de que a igreja se transformou em arca de Noé, porque também havia animais, havia gatos e cães, e pronto, não há nenhum desprestígio para a casa da igreja, mas se Deus é o Criador de tudo, tudo acolhe, não é? Todo ser vivo, e acho que nesse sentido também foi uma experiência muito interessante. Nós, como igreja, e aliás os cristãos daqui partilharam isso mesmo, cada história é uma história que eles têm agora que vão contando, que vamos falando com eles, é uma história de terror, mas acho que também uma história de esperança. Aquilo que nos dizem é assim, pelo menos estamos vivos. E, portanto, foram-se ajudando já, e a Câmara, e estão já com equipas no terreno, a partir de hoje, para cada paróquia, para ajudar a ultrapassar esta fase muito difícil, não é? Nestas circunstâncias, tragédia não se seleciona ninguém. É quem precisa, é quem nós dirigimos o gesto, o acolhimento, esta atitude de acolher, indiferentemente de qualquer crença ou até pessoas que podem às vezes ser adversas à Igreja, mas também nestes momentos é o testemunho da Igreja, por um lado, que acolhe, e as pessoas que são acolhidas, mesmo não tendo fé, não professando religião, percebem também um bocadinho este papel da Igreja que está no meio das pessoas, que está encarnada na realidade de cada tempo e de cada circunstância. Em redor de Santa Combadão, o cenário repete-se, a destruição dos bens e dos rendimentos. Nesta exploração agrícola perderam-se centenas de aves.
Ainda não me passa por a ideia qual foi, porque ainda não demos volta, porque só escapou aqui meia dúzia de aves e temos que pronto, tratar disto. Ficámos sem condições de águas, começámos a tratá-los, a pôr água nos bebedouros, com vasilhas e tal, até se resolver a energia e outras coisas, que ficou tudo destruído, levado o caneco. Pronto, e agora temos que resolver esta situação o mais rápido possível e pronto. E esquecer o que passou. 2.500 aves que foram enterradas ali, numa vala aqui ao lado. E ali à frente foram 9 porcos que ficaram ali enterrados. E escaparam 4. Isto foi tudo embora. Isto foi para esquecer, isto foi a carrinha, foi. Pronto, tudo o que estava aqui, fiquei sem condições nenhumas, todo o material que era preciso aqui para manejo do pavilhão, ficou tudo aqui destruído. Mais acima, olhamos as consequências de um fogo que caía do céu e que era seletivo no que destruía. A esta arbitrariedade bizarra não escapou a casa de Olga Matos, que na aflição ficou sem meios para combater as chamas. Acabou a água, não tínhamos água, tentei tirar o carro ali para o meio da povoação. Quando vim o socorro da minha filha, já não vi a minha filha. Entrei em casa com as chamas já por todo o lado. Não a vi, tornei a vir novamente aqui a casa à procura dela porque não a encontrava, até que andei aí para o povo à procura dela. Não se aproveita nada. E agora é força para a frente e começar do zero. Agora é começar do zero. E com 2 filhas a estudar é um bocado complicado. Uma realidade de devastação que não é simplesmente ao nível dos bens materiais, mas acima de tudo, uma erosão da esperança, um ruir de sonhos. Um drama com que não se contava. Há 2 coisas aqui que é importante nós tirarmos 2 lições. Primeira é que nós não somos senhores de nada. Parece que dominamos as coisas, temos nas nossas mãos e de repente damos conta que não temos nada nas nossas mãos. Ou seja, nada é nosso. E depois apelar um bocadinho também a esta reflexão. Se não temos nada nas nossas mãos, se não somos donos de nada, a nossa missão aqui é tentar viver bem uns com os outros, praticar o bem, não andarmos em conflitos. Acho que também toda esta dinâmica gerou muita solidariedade e as pessoas perceberam que, de facto, o maior bem da vida é fazer o bem aos outros. Por mais que todos tenham essa vontade, esta é uma página da história que ninguém deve esquecer. Isto foi uma experiência terrível em todos os sentidos, até para pôr em prática o que é a Proteção Civil Conselhia, está a ver? A dimensão foi catastroficamente grande para se poder operacionalizar. Portanto, isto não é para culpas para ninguém, todos nós temos culpas, todos nós nos vamos unir e a culpa será nossa para o futuro. Se a gente não tiver o bom senso de dizer assim, isto são tragédias e isto não pode acontecer mais. Portanto, isso não é, na minha perspectiva, não tem que haver caça à bruxa a ninguém. Nem no A, nem no B, nem no C. Portanto, todos à sua maneira foram responsáveis por isto. Agora, se fomos todos responsáveis por isso, agora também devemos ser todos responsáveis para que isso nunca mais aconteça.